Boa tarde, pessoal, tudo bem? Show. Beleza. Então, só para dar início aqui, é mais um webinar que a MapData está realizando nesse mês aqui que acabou de começar, mês de maio. A gente vai começar falando sobre a parte de texturas 3D. Para quem não sabe, a gente vai unificar aqui duas das principais fabricantes aqui da MapData. Então, temos Autodesk e também Adobe no neste mesmo webinar. Então, primeiramente, vou me apresentar aqui para vocês. Para quem ainda não me conhece, sou Douglas Anjos, sou profissional de marketing e de documentação digital. Sou especialista Adobe, amo tecnologia, então estou aqui novamente para apresentar mais um webinar de mais um conteúdo bacana, juntamente com o Lucas Zanak. Ele é Customer Success e especialista Autodesk, principalmente nas soluções de entertainment, media entertainment, desculpa. Ele tem bacharel em engenharia mecânica e vai estar aí para ajudar a gente aí na parte de Autodesk, beleza? Então, para quem não conhece, então a gente vai falar sobre as três ferramentas legais aí para criar materiais e texturas 3D. Essas três ferramentas são da Adobe, porém elas são utilizadas juntamente com o Autodesk. Então, quando a gente vai falar aí de Substance, né, praticamente hoje, também vamos falar de Autodesk, então não tem como não falar com as duas empresas aí juntas mais uma vez, né? Antigamente falávamos muito, né, sobre 3S Max, Maya, juntamente com Photoshop, para a criação, né, para a pintura ali dos materiais, que ele acaba abrindo as mechas, né? O Zanak vai conseguir explicar isso melhor depois também. Mas hoje vamos falar sobre novas ferramentas da Adobe para criação de materiais e texturas 3D, tá? Então, só para a gente se embasar um pouco aqui, pegar no gancho e zarpar de uma vez, temos aqui, né, algumas regras com objetos 3D, texturas 3D, o que acontece, né, quando a gente acaba inserindo dentro desses objetos as famosas texturas, né? Então, primeiramente, regras de como os objetos reagirão ao ambiente. Então, isso aí é o famoso, o que vem falando muito, né, nesse mundo da textura 3D, é o famoso PBR, né, que a gente vai ver no próximo slide aí, que é como os materiais vão reagir conforme a parte externa a eles. Então, o ambiente em que eles estão inseridos, outros objetos com PBRs também, com materiais com texturas 3D que estão reagindo a eles, que são reflexivos, transparentes e assim por diante, tá? Os materiais e as texturas 3D utilizam cores, textura, altura, brilho, translucência. Então, para quem não sabe, conseguimos mudar cores, conseguimos nos basear com alturas dentro desses objetos. Eles são normalmente baseados em 0 e 1, ou seja, ou muito escuro ou muito claro. Né? Temos aí a escala de cinza também para fazer essa altura, o famoso height. Temos o brilho desses objetos, o quanto ele vai receber de luminosidade, o quanto ele vai responder à luminosidade do ambiente. E também temos a translucência, que nada mais é do que o quanto de luz vai trespassar ao nosso objeto. Então, quanto a luz vai passar, tipo vidro ou algum plástico um pouco mais opaco, né? Então, temos diversos materiais. A imaginação também a gente vai utilizar bastante. Não tem como pular a imaginação nessa questão, tá? Porque você tem que acabar criando, né, a partir da realidade, ver como que funcionam as coisas na realidade para transmiti-las ao 3D, para torná-las reais no digital também. Beleza? Então, uma breve introdução aqui. O que são os materiais de texturas 3D? São a combinação de coisas que, no final, a gente vai ter o render, tá? O render vai ser um processo matemático que vai rolar por trás aí do trabalho dos softwares, né? Então, você fica com a parte bacana, acabando ali fazendo algumas alterações visivelmente legais, só que aí os cálculos, por exemplo, de como a luz vai refracionar dentro de um vidro, como que ela vai se curvar diante a espessura de um vidro, isso aí a gente deixa para o software, que aí ele mesmo vai calcular, né? Deixa que os engenheiros do software são bons aí de trabalho, principalmente Adobe e Autodesk, e deixa tudo certinho aí, deixando o mais realístico possível. Beleza? Então, voltando aqui, o que eu havia comentado, né, inicialmente, temos os materiais PBR, que é o Physically Based Rendering. Essa é a renderização baseado ao físico, né, o que é real. Ou seja, eles tentam trazer, o PBR, materiais PBR, tentam trazer o mais real possível dentro de um material. Então, como ele realmente reagiria diante, por exemplo, a uma luz vinda do sol, porém existe uma nuvem chovendo, está molhando o objeto, como é que as gotículas de água vão reproduzir essa luz que está refletindo, vão estar transpassando as gotas de chuva, vão estar gerando arco-íris,
luz ou não. Então, tudo isso você tem um sistema que ele vai reconhecer toda a refração de luz. E é claro, depois também teria toda a questão de como é idealizado a questão da iluminação dentro dos softwares como 3ds Max e Maya, para que o material faça sentido. Então, muito além do material, também existe a parte de modelamento, a parte do preparo, né, do ambiente 3D, de como esses objetos que têm, né, o material PBR vão interagir com o ambiente, né? E hoje existem dois tipos, né, de workflow em PBR: o Metallic Roughness e o Specular Glossiness. Esses dois aí são divididos por métodos diferentes, porque existem duas engines, dois processos diferentes que vão processar esse material, né? Hoje a gente tem o Unreal Engine, que vai processar o Metallic Roughness, que ele vai trabalhar com os dois, né? Desculpa. Os dois métodos vão trabalhar com o Ambient Occlusion, Normal e o Height. São dois tipos de etapas aí do material, né? Para trazer de como o objeto vai trabalhar com as sombras, como o normal map vai trabalhar com os detalhes de superfície, ou seja, mesmo o seu objeto sendo um cubo, o normal map ele vai alterar as formas desse material, né? O material vai dar forma ao seu objeto também. Então, muito além de você ter que ir lá, eu quero deformar essa pedra no modelamento. Não há necessidade, desde que você trabalhe muito bem com o material aplicado sobre um círculo, né? Uma esfera. Então, do jeito que você trabalha com o material, tanto com o Ambient Occlusion, quanto o Normal Map, quanto o Height Map, você já consegue deformar o seu objeto modulado lá nos softwares 3D, beleza? E, se eu não me engano, tem gente da área de arquitetura também. Para quem não conhece, o 3ds Max também trabalha com a área de construção. Você consegue importar, né, os cenários que você trabalha aí com o Revit e tudo mais, e aproveitar os materiais que o próprio Substance pode fazer aí para você, beleza? Agora, voltando um pouco aqui no papo do Metallic Roughness, somente o Metallic Roughness, que é o Unreal Engine que vai trabalhar, ele tem o Basic Color, o Roughness e o Metallic. Então, diferente aqui, né, do nosso próximo slide, o Specular Roughness, que trabalha com Unity, ele vai trazer, falei muito, ele vai trazer aí o Basic Color, é onde você vai trabalhar as cores e também a opacidade desse seu material, tá? O Roughness, ele vai dar aspereza ao objeto, ou seja, se você reduz o Roughness, você deixa ele brilhante. Se você aumenta o Roughness, você deixa ele opaco, você deixa ele mais áspero, tá? Ele perde a refração da luminosidade. E o metálico, se ele vai ter aquele tom meio prateado ou não, ou seja, ele vai aumentar ainda mais a negatividade do roughness, tornando o objeto mais brilhante conforme for a necessidade da exposição da luz. Beleza? Em contrapartida, temos o Specular Glossiness, que vai trabalhar com Unity, onde normalmente é utilizado o Diffuse e o Glossiness Specular, que é o brilho externo e reflexo interno e externo. Tá? Então ele vai falar para o... Diferente do Base Color, aqui a gente passa para o Specular, que é o quê? Trazendo a quantidade de reflexo ou então desculpa, translucência. Isso é uma palavra muito complicada. Translucência para esse objeto. Então, se vai passar luz, se não vai passar luz, ou se ele vai brilhar, refletir. Então, tudo isso contempla aí também os cálculos do Specular Glossiness, que é feito pela Unity. Beleza? Normalmente, quando você vai trabalhar hoje, a boa parte dos softwares de render estão trabalhando bastante com o Unreal, tá? Trabalham muito com o Roughness por conta de tornar um objeto áspero ou não, já deixa ele brilhante ou não, é muito mais fácil do que trabalhar com Glossner e Specular. Mas aí depende também do que você está habituado a utilizar no seu ambiente de trabalho. Beleza? Algumas pessoas preferem Unity também. Bom, continuando, temos 3 ferramentas para criar materiais e texturas 3D hoje aqui. Uma delas é o Substance 3D Sampler. Vamos passar de um em um, só para fazer um overview aí de cada um, quando utilizar o outro. E depois o Slack também vai mostrar aí um pouco como que é a integração entre o processo do Adobe Substance junto ao 3ds Max. Beleza? Tomar uma água aqui só para me preparar para falar um pouco mais. Bom, logo aqui nessa nosso slide, vemos o Sampler, Painter e Designer. Cada um deles retrata um tipo de execução diferente nos materiais 3D. O Sampler, ele normalmente vai trazer aí a parte real para o digital. Praticamente o mesmo jeito que a gente faz com
o Adobe Scan junto com o Acrobat Pro DC. Então, a gente trabalha com documentos e aqui vamos trabalhar com materiais. Painter, vamos pintar nossos objetos 3D. Ah, Douglas, é praticamente igual ao que o Photoshop fazia? Normalmente no Photoshop você abriria, né, o objeto 3D, ou então até mesmo o próprio mapa, né, aberto, que normalmente os engenheiros e até o pessoal de mídia e entretenimento abre, né, o 3D para pintar por cima, mas aí se torna um pouco difícil, né? E o Photoshop não vai trabalhar muito bem com os materiais já prontos do Substance, onde você pode criar os materiais do Substance, baixá-los de uma biblioteca, ou etc. E o Designer, que vai trabalhar com modelos paramétricos. Beleza? Programas de modelagem render, nós temos aqui o Maya 3ds Max. Para não tornar tão extenso essa nossa apresentação, a gente vai fazer com o 3ds Max, tá? E logo em seguida vamos falar sobre captura de materiais reais para o digital, que é o nosso querido Substance 3D Sampler, tá? Então, dentre a coleção hoje que a Adobe oferta aí no mercado, que é a coleção do Substance 3D, existe o Sampler, que ele vai trabalhar com imagens do seu ambiente. Então, você pode tirar uma foto da calçada, uma foto de um padrão de madeira que você acabou gostando, né? E acabar utilizando isso a seu favor dentro do Substance. Então, ele vai fazer um auto-reconhecimento de material daquela foto que você tem ali em mãos, vai fazer uma alteração de malha e workflows, então você consegue aí trabalhar com as malhas ou então reajustar a profundidade, como que é todo o processo, beleza? Facilita a criação de materiais complexos, então aquela questão de que eu tenho aqui bonitinho pintado no Photoshop. Não, você não vai pintar nada, você vai trabalhar com algo que é real, tentar aproximá-lo do 3D ali, né, com o sampler, e fazer então a captura final da realidade. Beleza? Então, esse processo aí é bem simples, não é nada moroso. Na verdade, boa parte dos cálculos são feitos através da própria máquina, tá? Eu vou demonstrar aqui rapidinho como que é feito esse processo e também como que é feito possíveis alterações dentro do sampler, que realmente não é nenhum bicho de sete cabeças, o que seria bem moroso em trabalhos com softwares diferentes para fazer a criação desse material, tá? Bom, só um aviso, a Giovana pediu para eu comunicar a vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode levantar a mão que vamos estar respondendo eventuais perguntas. Beleza? Legal. Então, qualquer coisa é só levantar a mão. Quem não sabe, acho que tem um botãozinho chamado reações aí em cima. E aí, só levantar que eu vou estar atendendo aos chamados. Beleza? Bom, vou abrir aqui então o nosso sampler e arrastar aqui para a minha tela. Para quem não sabe, ele traz o visual muito parecido com os softwares Adobe, como sempre, né? A Adobe sempre tentando manter essa coisa de que está muito igual aos outros softwares, parece bastante com as camadas do Photoshop. Temos ali as camadas, aliás, né? Então, acho que todo o programa hoje em dia trabalha com camadas, depois que o Photoshop foi criado e tudo foi facilitado, a vida foi facilitada com as camadas, todo lugar temos camadas. E aonde a gente vai inserir aí a primeira imagem a startar aí para ser convertida no modelo 3D, tá? Então, eu vou pegar aqui uma imagem que eu acabei capturando. Só um momento, deixa eu encontrar aqui. img.jpg. É um JPG comum. Ele vai me perguntar qual o tipo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Com Windows Photos. Ó, essa é uma imagem de uma textura de madeirado, tá? E ela vai ser importada aqui dentro do sampler. Nesse meu material aqui, eu posso escolher se ele vai ser processado em nuvem ou diretamente na máquina. Como não é um material nem um pouco pesado, sem muito detalhe, vou deixar para que seja trabalhado diretamente em minha máquina. Vou importá-lo. Ele vai fazer um pequeno processo desse material para dentro do sampler. E ele vai trazer aqui esse meu mapa. Essas partes mais curvadas quer dizer que ele já está reconhecendo o height. Então o height, o height e o normal map, né, eles vão trabalhar aí juntos, né, com a questão de 0 e 1 também. Ou seja, mais claro para o mais escuro. Quanto mais escuro, mais fundo. Quanto mais claro, mais ao topo.
desse meu objeto. Então, conforme eu também altere as visualizações e os esforços do material diante ao motor de render, ele vai forçar também essa altura. Eu também tenho controles aqui do lado direito, que vai trazer esse meu material. Ele já está também uma prévia de uma iluminação dessa textura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, bem aqui na borda. Então é como se tivesse a arranhadura já da madeira feita a partir de uma foto. Então, se eu fosse fazer isso diretamente, por exemplo, no Substance 3D Designer, demoraria bastante para fazer essa textura. Demoraria muito fazer essa textura. Então, aqui você já consegue criar a partir de uma foto. E a partir dessa foto, ó, temos aqui os tiles, né? Eu posso simplificar os tiles também. Posso fortificar a aspereza desse meu objeto, então se ele vai brilhar menos ou mais, tá? Deixa eu vir aqui pro aqui image, posso aumentar o brilho e a escala da minha surface, ó, deixá-lo mais profundo ou menos profundo. Então tudo isso aqui ele vai trabalhar com as próprias sombras do meu objeto, beleza? E aqui abaixo também temos outras configurações aqui, por exemplo, da aspereza também, ele se torna mais brilhante, menos brilhante, então quanto mais roughness, né, quanto mais aspereza, ele acaba se tornando mais opaco, sem muita refração dessa luz. E aqui, quanto menos áspero, mais brilhante ele acaba se tornando, tá? E aqui no ambiente occlusion, eu posso trazer também o quanto ele vai se comportar e quanto as sombras vão se comportar quanto a iluminação que está sendo projetada aqui no meu ambiente. Beleza? Posso gerar variações dentro do roughness e por aí vai. Além disso, eu posso criar outros tipos de propriedades e efeitos dentro do sampler. Então, além desse alta criação aqui do meu material, eu posso, deixa eu subir aqui um pouquinho para ver, deixar ele mais ou menos aqui. E aí eu posso inserir, por exemplo, outros efeitos aqui para melhorar a qualidade. Por exemplo, vou inserir um blur para retirar muito essa aspereza dessas falhas da madeira, desses risquinhos da madeira. Então, com o blur, quanto mais intensidade eu dou, mais liso ele vai se tornando. Então, eu posso tornar aí um objeto como se fosse uma bola de bilhar, praticamente. Só que com alguns defeitos por conta da parte escura do meu objeto. Então, as partes escuras vão ficar mais fundas. Então, através de um conjunto de efeitos, eu posso aí criar diversos tipos de materiais a partir de uma única foto, tá? E nada me impede também de ir acumulando imagens dentro desse meu projeto também. Vamos ver se eu tenho aqui um Floor Tiles. Consigo replicar ele como se fosse pisos. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um efeito de piso replicado com diversas falhas, eu conseguiria facilmente dentro do sampler também. Isso aqui, para você ter uma ideia, no designer já é um pouco mais complicadinho, mas ele torna as coisas mais padronizadas, bonitinhas. Você pode aumentar a escala desses ladrilhos, então inserindo mais ou menos, né, nesses ladrilhos. Aqui o número de randômico, isso aqui é bacana também, que ele vai randomizar o seu projeto. Então vamos colocar aqui um Tenside, olha lá, ele deixa tudo mais randômico, ou seja, muito difícil você encontrar o mesmo ladrilho dentro aqui desse material. Deixa eu ver o que mais. É interessante também colocar. Deixa eu pegar aqui o nome dele, que eu não estou lembrando agora de cor. Equalize. Aqui ele vai tentar normalizar o máximo possível esse meu objeto. Eu vou deixá-lo aqui mais próximo do image. Deixa ele terminar de processar. Aí. Ó, ele acabou deixando o meu piso mais normalizado, ou seja, ele tirou aquela profundidade excessiva da minha imagem e tornou ela mais lisa. Então ele tentou igualar esse meu piso, beleza? Então aí você consegue ir trabalhando conforme for a necessidade, incluindo mesclas aí de efeitos dentro dessas camadas, né? Então, diferente um pouco do Photoshop, na verdade não tão diferente, você acaba incluindo no Photoshop diversas camadas de ajuste, e é a mesma coisa aqui, você inclui a imagem, pede para ele acabar importando, né, essa imagem, calculando, fazendo os cálculos para transformar essa imagem no material, e após isso você acaba transformando ela com
esses efeitos de camadas, beleza? Bom, o Antônio Lemos aqui tem uma pergunta: exportar um arquivo do Inventor no sample, tem que mudar a extensão desse arquivo? Diretamente do sample, o Zanak vai responder que ele manja muito de Inventor. Manda balas, Zanak. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O Antônio, para esse fluxo, eu recomendaria que você trouxesse a informação para o 3ds Max. O 3ds Max, ele lê tanto a extensão do Autodesk Inventor, como do Autodesk Revit e também de outras soluções CAD 3D. E a partir disso, pelo FBX, a gente consegue fazer a interação dentro do Substance ou dentro do Painter, por exemplo. Então, o 3ds Max ele fica como uma solução que vai receber essas informações, né, de modelo 3D, e aí você faz essa ponte com o Substancer ou com o Painter, caso você queira um material, né, fidedigno com o do seu processo, ok? Show de bola. Perfeito. Muito obrigado, Zanak. Eu realmente não entendo muito de Inventor, mas trouxe alguém que entende 100% aí da solução. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma demonstração mais simples. É claro, temos outros tipos de materiais que podem ser criados através do sampler. Existe também, quer ver, ó, vou trazer aqui para vocês. Vou acabar deletando esse nosso objeto aqui e vou incluir um outro exemplo aqui bem bacana, que é o nosso fabric, que é como se fosse um tecido mesmo. Mesma coisa, vou pedir para ele fazer pela máquina o processamento. Ele vai receber essa imagem e aqui temos a imagem processada. Se eu me aproximar, temos aqui uma textura de tecido já aplicada. Ele fez tipo um bump aí, né? Ele fez um displacement, trazendo essa parte vermelha um pouco mais para fora, porque ela é mais clara, né? E a partir daqui, eu posso também simplesmente acabar recortando parte desse meu material. Então, temos uma régua aqui que não faz muito sentido. Então, eu posso fazer um crop da base do meu material para excluir a parte que eu não quero. Então, é como se fosse o crop do Photoshop, que é bem bacana também. Ó, feito isso, tenho o meu objeto 3D aqui à esquerda. Posso normalizá-lo novamente. Cadê? O meu equalizador. Deixá-lo aqui. Ó, já deixa tudo mais normalzinho. E aí eu posso fazer algumas junções de aresta ou até mesmo fazer um tile nele para replicar essa minha textura de tecido. Então, posso fazer isso com tecido? Posso fazer isso com gráficos mais trabalhados? Aí é você. Tudo bem, tudo vai depender também do seu processamento do computador. Então, quanto mais materiais você querer trazer de uma só vez para dentro do sampler, mais processamento ele vai exigir. Tá? Então, muito cuidado quanto a isso. Beleza? Bom, a partir daqui você pode acabar fazendo aqui, né, a exportação dele, salvar o projeto e tudo mais. Logo após isso, iríamos trabalhar também com a questão da pintura 3D, que é uma das coisinhas aqui mais bacanas que vamos trazer. O Zanak já dá até um sorrisinho aqui, porque é algo realmente legal. Você consegue trabalhar com objetos trazidos do 3ds Max, do Maya, dentro do Painter e torna a vida muito mais fácil de quem precisa dar vida aos personagens, né? Aos objetos, ao que seja que você precisa pintar. Por quê? Dentro do 3ds Max, dentro do Maya, você tem aí a possibilidade de colocar os materiais, só que torna tudo um pouco mais difícil quando você tem que selecionar IDs, quando você tem que selecionar objetos, tem que separar objetos. Ah, Douglas, eu modelei aqui um personagem, ele já está certinho, com os bons, tudo bonitinho, preciso colocar os materiais. Só que tenho medo de colocar os materiais e eles acabarem não dando encaixe, né? Então, isso aí pode ser tudo facilitado com a pintura 3D do Painter. Beleza? Então, para quem não conhece, o Painter ele veio
quase como um substituto aí para o Photoshop no mundo 3D. Ele trabalha com pintura digital no mundo 3D, então enquanto o Photoshop e até mesmo o Fresco, Adobe Fresco, acaba trabalhando com pintura digital 2D, ali camada por camada, então é realmente para artistas, né? Ele vai pintar o modelo 3D, ele vai mostrar o 3D na sua frente e você vai pintar o 3D como se estivesse realmente com aquela cerâmica na sua frente e você pudesse pintar ali com o próprio modelo 3D com sua mesa digitalizadora, com mouse ou whatever que você tiver. Tem algumas canetas, né? Uma vez eu participei de um evento grande da Autodesk e havia um expositor, né, expondo um de seus produtos para pintura e até mesmo modelamento de, acho que é no Moodbox, se não me engano, que você faz a texturização através dessa caneta e você sente a pressão do objeto na caneta, porque existe um braço mecânico acoplado à caneta, que ela acaba travando na surface do que você está vendo. Então, tipo, é algo show de bola. É muito legal mesmo. E dentro do Substance 3D Painter, ele aceita o FBX direto do Maya e do 3ds Max, cria camadas para diferentes tipos de mistura e exporta esses bitmaps abertos, né, para fazer o wrap do objeto novamente lá no 3ds Max e no Maya para renderização. Beleza? Então, bora para mais um aí. Deixa eu só aproveitar que eu vou acabar fechando aqui o sampler para não pesar muito no meu computador. E vou trazer aqui o Painter. Estão conseguindo enxergar já o Adobe Substance 3D Painter na tela? Show. Então, ó, praticamente igual à tela que eu estava anteriormente, praticamente mesmo. Temos aquela mesma semelhança aos softwares da Adobe, né, aquele seamless, com softwares mais escuros, com as paletas de cores. Aqui no caso não temos a paleta de cor, temos a paleta de materiais do próprio Substance, que alguns já vêm aí por padrão com o nosso Substance. Podemos inserir mais materiais dentro aqui dos nossos assets, tá? Ele é chamado sempre de projetos. E podemos importar também os nossos modelos 3D em FBX, tá? Então vou vir aqui, criar um novo objeto e vou selecionar o meu arquivo. Zanak, eu posso selecionar o peixinho low aqui? Perfeito. Legal, vou dar um OK. Ele vai processar o meu FBX e vai colocar aqui na tela para que eu possa aí já começar a trabalhar com esse meu modelo 3D. Vamos aguardar alguns instantezinhos aqui enquanto ele processa. Eu vou ter que, logo em seguida, eu vou ter que realizar um bake desse meu 3D para gerenciar melhor o meu mapa. Tá? Então temos aqui o 3D do lado esquerdo e o 2D aqui do lado direito. Então é malha aberta, beleza? Vou só realizar o bake aqui rapidinho. Selecionar tanto o High Poly quanto o Low Poly. E pedir para ele realizar o bake desses meus objetos. Então, o que é o bake em si? Ele faz um unwrap melhorado, né? E realmente com melhor posicionamento para a pintura, para que eu possa passar este meu pincel, ele reconheça as bordas de onde ele está passando, beleza? Depois que eu fiz isso, eu posso selecionar o meu objeto aqui. Então temos o kelp, que é a alga aqui do lado direito. Temos as pedras, que são as stones aqui. Então conforme eu vou selecionando, ó, ele vai também me mostrando a malha de cada uma delas. Beleza? Conforme eu vou pintando, ele já vai demonstrando aqui no meu 3D. Da mesma forma que se eu pintar no meu 3D, ele vai demonstrar aqui no meu objeto 2D. Desculpa, 3D para o 2D. Beleza? Novamente, o Photoshop Seamless, né? Temos as incríveis e gloriosas layers no nosso canto direito, que é onde também a gente vai acabar trabalhando a maior parte aí do nosso Substance Painter, beleza? Aqui, ó, logo de cara, temos a primeira layer,
Eu vou puxar aqui para o meu peixe um material que eu tenho aqui que é de escama, tá? Um material já pronto de escama. Vou puxar para o meu objeto do peixe, que é o peixe em si. E aí, como que eu posso fazer isso? Existe uma ferramenta de seleção, onde eu acabo selecionando aqui o meu objeto, que é o body do meu peixe. E aí eu vou puxar, clicar, segurar e arrastar para dentro do meu peixe. Ele já insere a malha dentro desse meu peixe. Fácil, simples e rápido. Do meu lado direito, eu posso escolher pré-definições para melhorar a aparência de escala. Beleza? Então, vou diminuir aqui um pouco. Ó, já deu uma aparência melhor de escama. Aí, logo em seguida, eu vou rotacionar um pouco aqui, porque eu quero as escamas somente nessa parte aqui. Ah, Douglas, mas você aplicou no peixe inteiro. Tem como eu ir apagando depois? Sim, você vai pintando por cima, na verdade. É algo realmente incrível. Já vamos ver como é que funciona. Beleza? E também temos as máscaras do Photoshop dentro do Painter. Então, novamente, obrigado, Adobe, por pensar nisso também. Quem já está acostumado a trabalhar com Photoshop também pode se acostumar a trabalhar com o Substance Painter. Vou colocar aqui, por exemplo, botão direito, adicionar uma máscara branca no meu peixinho. Ou seja, ó, já me trouxe um material preto. Conforme eu pinto agora os locais em preto, ele vai retirando o material. Então, de uma forma rápida, eu pintei todo o meu peixe e vou retirar apenas agora os lugares onde eu não quero essa, essa minha textura de escama, tá? Então, eu posso pintar ele de uma forma mais rápida e ir retirando os lugares que eu não tenho tanto interesse. É claro que tudo facilitaria com uma mesa digitalizadora, que infelizmente eu não trouxe a minha hoje. Aqui, acabei esquecendo lá em casa, mas sem problema. Vamos lá? Aqui, ó, vou acabar retirando de onde não faz sentido ele ter escamas, né? Vou deixar um pequeno degradê aqui na cauda no meu peixe e também aqui nas nadadeiras. Eu ia falar patas, mas peixe não tem pata. E vou acabar retirando aqui, ó, do meu objeto. Eu posso, lembrando, eu posso trabalhar tanto no 2D quanto no 3D, tá? Então, da mesma forma, se eu apagar aqui, ó, do meu mapa, ele vai remover aqui do meu 3D também. Beleza? Ó, tem um outro aqui. Se eu acabar removendo, aqui ele remove também do meu 3D. Algumas pessoas sentem mais facilidade ao trabalhar com o 3D direto. Eu, como já tenho uma visualização aqui do que é a cauda, mesmo na abertura aqui do meu objeto, eu já tenho uma certa facilidade. Beleza? Então, feito isso, vou deixar um pouquinho só mais curvado aqui e aqui em cima. Aí. Feito isso, ó. Ah, não, falta ainda essa parte aqui de cima. Beleza, retirei. Aqui em cima também. Beleza, retirei. Agora eu posso fazer o segundo processo, que é o quê? Eu posso pintar por cima desse meu peixinho. Ah, não, tem a face dele aqui também, que isso ficaria muito estranho se ele tivesse também escamas aqui. Ô, Zanax, esse processo ficaria mais fácil para você, né? Você que tem até aquário aí, já conhece de cor como que é um peixe. É bem isso, eu já ia ficar muito bravo se falasse que o peixe tinha pata. Calma, vamos com calma, então. Então, ó, estou retirando aqui, né? Deixando ele com as escamas em lugares que realmente tem escamas. Então, normalmente a face do peixe não leva escamas. E aí, a partir disso aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada. Essa nova camada eu vou trazer, por exemplo, uma nova textura para o peixe, onde eu posso transformar essas escamas azuis em outras cores também. Então, por exemplo, eu posso adicionar mais uma camada aqui de pintura, ainda estou selecionado como peixe, e posso deixá-la aqui com um efeito mais dourado, né? Posso tingi-lo também, caso seja necessário. Posso voltar aqui no meu nas minhas escamas, descer até lá embaixo, aqui na Base Color. Posso trocar a cor dele para o laranja, tá? Caso seja necessário. E aí aqui, digamos que eu queira
inserir mais cores no meu peixe, o que é realmente muito difícil num processo de criação 3D. Na hora que você vai inserir materiais no 3D, tanto no 3ds Max, no Revit, no Inventor, no Maya, seja lá onde for, para você fazer essa divisória é bem difícil, muito difícil mesmo. E o Painter torna tudo mais fácil, tá? Então, como que vai funcionar? Opa, acabei clicando sem querer. Eu tenho aqui o meu, deixa eu ver, Gold Pure. E vou selecionar meu pincel novamente. Deixa eu ver, o Gold tá legal. E aí eu vou pintar por cima. Ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai manter a coloração do meu peixe. Estão vendo? Vou até aumentar, que eu vou pintar por inteiro aqui, que eu quero deixar ele bem brilhante mesmo. Então eu quero usar a cor metálica em todo o meu peixe. Então, pintando aqui rapidinho. Ele manteve a textura das escamas, olha só que legal. E inseriu uma cor por cima. Beleza? Essa cor eu posso acabar mudando, que na verdade isso aqui é um ouro, mas eu posso acabar mudando para o laranja também, tá? Caso seja necessidade. Ou eu posso pintar ele com mechas agora. Então, quero fazer mechas do laranja aproveitando essa parte metálica. Então, tudo isso também entra aí no processo. Então, o rabinho dele vai ser mais o laranja, não, vou deixar ele um pouco menor. E vou trabalhar como se fosse no Photoshop, que aí eu diminuo a opacidade. Vamos ver aqui, o alpha está aqui. Jitter. Flow. Máximo size, tá ótimo. Aí. Então aí eu consigo repintar e reaproveitar meu dourado. Ou, simplesmente, eu posso criar uma nova máscara de White Mask e acabar pintando aqui para remover o dourado dessas partes, deixando o dourado apenas novamente nas patas. Beleza? Então, todo esse processo de pintura, ele pode ser executado juntamente às camadas. Beleza? E logo em seguida, né, eu consigo passar essa minha mecha aqui para o Zanak, fazendo a exportação. Você já tem a mecha aí no jeito? Ah, perfeito. Então, eu posso fazer exportação. Então, vem aqui em File, exportar texturas. E ele vai exportar tudo que eu fizer aqui, tanto das pedras, quanto das algas, quanto do peixe em si. Tudo isso vai ser exportado de uma só vez como PNGs abertos. O Zanak ele vai receber esses PNGs abertos e vai inserir para fazer novamente o wrap no objeto. Então, o objeto 3D que ele tem lá vai receber esses PNGs e vai fazer novamente a modelagem. Ele vai pegar a malha e vai ir dobrando na mesh 3D novamente. Beleza? Vai levar também informações. Acho que eu tenho aqui já no jeito. Aqui. Ó, ele pode trazer informações do color, height, se é metálico ou não, se ele tem alguma mistura de ambiente occlusion, ou seja, como ele vai reagir às luzes do ambiente, gerando sombras, etc. Né? Como que é o normal map, indirect sheets e a aspereza. Então tudo isso vai trazer essas informações, todas compiladas em PNGs que vão ser reconhecidas pelo programa 3ds Max, ou Maya, ou qualquer um que utilize essas saídas. Beleza? Bom, feito isso, deixa eu fechar aqui. Vimos então a parte de pinturas e aí temos as texturas parametrizadas. Então, igual o Antônio já estava comentando anteriormente a respeito do Inventor, muito provável que essa palavra paramétrico ele tenha bastante reconhecimento dentro do Inventor, né? Que é o quê? É onde você tem, pelo menos na parte do Substance 3D Designer, você tem o material em si, formulado, bonitinho. Ah, eu quero aumentar. Ele tem as parametrizações corretas para que você possa mexer, alterar o tamanho da escala, alterar o tamanho do height, alterar o tamanho de X coisas. Então, ele já vem paramétrico, ele pode ser alterado a qualquer momento. E essas configurações, elas passam para o 3ds Max também, podendo ser reconfiguradas, tá? O Substance 3D Designer,
ele vai além, né, dos processos de pintura, vai além dos processos de criação automatizada e mais dentro da parte de criação. Então, diferente dos outros programas, ele não é tão intuitivo. Ele trabalha muito com a parte de criatividade, você precisa ligar pontos, literalmente, ele trabalha com nós, né, os famosos nodes, dentro do designer, e aí você vai ligando efeitos para criar a versão final desse seu material. Nessa criação, a gente tem fluxo de efeitos, né? Os materiais paramétricos, onde a gente consegue mudá-los conforme for a necessidade aí do nosso dia a dia, e as opções que você trabalhou ali vão ser disponibilizadas em software de render. Então, eu quero alterar X coisa. Putz, eu vou ter que alterar lá no software, vou ter que trazer de novo aqui para o 3S. Não, não há necessidade. O designer ele vai trabalhar isso tudo através dos outros softwares, porque 3ds Max, Maya, tem tudo já um plugin para que você possa trabalhar com eles diretamente dentro desses softwares. Beleza? Então, mostrando aqui um pouco a carinha do nosso designer. Vou trazer aqui para a tela. Então, ó, por exemplo, aqui temos a cara do Substance novamente. Temos praticamente a mesma cara que o Photoshop, que o Illustrator, que qualquer outro software da Adobe, né? Então, a gente tem novamente esse Seamless com os softwares da Adobe e também os sistemas 3D da própria Autodesk, tá? Desculpa, da própria Adobe. Olha eu confundindo aqui. Como que funciona? Eu posso criar um novo documento, né, um novo gráfico do Substance, e ele vai me perguntar qual é o tipo de material que eu vou começar a criar. Bom, eu vou trabalhar com Metallic Roughness, que é o que eu mais gosto de criar. Podemos começar do zero. Temos também o modelo Specular para Unity, então tudo isso depende de como você trabalha, beleza? E sempre relativo ao parent, ou seja, se eu alterar esse processo aqui para 16 pixels ou 2048 pixels de qualidade, ele vai alterar tudo que for relativo ao parent, que é o modelo geral, ele vai alterar automaticamente. Então tudo se torna mais fácil e paramétrico. Beleza? Então vou colocar aqui como teste webinar. E a partir dele, mas para mostrar para vocês como ele funciona, é o famoso liga ponto. Tá? Então, temos aqui os outputs, que são, aqui temos aqui os normal maps, temos o uniform color, roughness, metallic, uniform color aqui também, que são saídas, tá? Para quem não conhece, o famoso output. E a partir deles é que vamos fazer as nossas alterações. Então, lembrando, se eu alterar o height, eu vou alterar o quanto profundo ou quanto relevado está o meu objeto. Se eu for trabalhar com ambiente occlusion, eu vou trabalhar como que o meu objeto vai se relacionar ao ambiente externo. Se eu for trabalhar com metálico, preto ou branco ou escalas de cinza, vai mostrar o quanto próximo ao metal ele é. E a partir daqui a gente vai criando os padrões. Então eu posso simplesmente falar para ele, eu quero que você me mostre sempre as saídas em 3D e vou começar a criar. Como que eu começo a criar? Eu posso criar um node, né, um nó aqui chamado Polygon. Então ele criou para mim aqui um Polygon e esse Polygon eu posso acabar linkando ele com outras partes. Normalmente você vai precisar ter uma saída output para algum tipo de nó, tá? Então eu preciso criar sempre um output para fazer ele ou ligar com algum outro nó que eu já tenho aqui. Beleza? Eu sempre prefiro trabalhar do zero, que é muito mais fácil e também você pode bagunçar as propriedades naturais do seu material acima. Beleza? A partir daqui eu posso adicionar mais um item e vou adicionar, por exemplo, um item de ambiente occlusion. Ou seja, ele vai trabalhar com o que está em volta do meu objeto e também a iluminação. Posso trocar o modo de visualização desse meu ambiente. Então, habilito ele aqui. Então, eu tenho um ambiente para se trabalhar em volta, tá? Como pode ver, ele já está recebendo a iluminação e também um pouco da reflectividade dos meus pontos externos. E também o tipo de material. Aqui, como eu comecei a trabalhar com Metallic Roughness, vou trocar a visualização para Metallic Roughness. E vou também editar aqui um pouco a escala para manter ali nos 4 ou 5. Vocês já vão ver para que serve essa escala.
A partir daqui, eu posso transformar esse meu polígono. Então, é como se você trabalhasse com o Illustrator dentro do Designer, só que sem os pontos de vetor. Então, você tem o polígono. Esse polígono ele pode ser alterado pela quantidade de lados. Então, eu vou dar um duplo clique aqui para que ele possa aparecer aqui no canto. Então, temos o 2D e a aplicação 3D. Ele ainda não está aplicando ao 3D porque ele não está ligado a nada ainda. Então, no momento em que eu começar a ligar ele com o 3D, aí ele vai fazer sentido, tá? Então, vou deixar aqui, por exemplo, um hexágono. E a partir desse hexágono, eu posso criar outros efeitos. Então, eu posso dar vida a esse meu hexágono. Então, eu posso transformar ele em um tile generator. Então, ele vai fazer uma replicação desse meu objeto em tiles. Eu posso fazer blends através dele. Então, por exemplo, eu quero unificá-lo a outro polígono. Eu posso unificá-lo a outros efeitos. Eu posso gerar um blur para esse meu objeto, tá? E aí, a partir disso, eu vou formando, né, o restante no fim. Opa, deixa eu gerar um blend aqui. O restante dos meus tiles dentro do meu designer. Então, a partir daqui, tenho que unificar, trazê-lo aqui, mais aqui. Quero tornar uma máscara de opacidade. Vou duplicá-lo, por exemplo, fazer um polígono aqui de 4 lados e posso gerar com uma máscara de opacidade. No fim, o blend ele vai fazer uma exclusão da opacidade que eu acabei de inserir. Ou ele pode ser simplesmente um subtract. E a partir disso, eu posso ir ligando ao meu output final. Vamos transformá-lo aqui em Ambient Occlusion. E ele vai começar a transformar aqui o meu objeto. Tá? Então, conforme eu for colocando propriedades dentro do designer e colocando mais efeitos, colocando mais propriedades sobre ele, ele vai transformando ainda mais o o meu material. A partir disso, é claro, aí vai N variedades, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um material feito aqui, é um vidro que eu acabei criando. Deixa ele terminar de carregar aqui. Ó, ele tem opacidade, ele tem algumas manchas para não deixá-lo totalmente opaco, a luz passa e ele também algumas vezes brilha conforme se tem a refração de luz, tá? E isso nada mais é do que uma combinação de efeitos. Então eu tenho um creased aqui fazendo essas formas mais opacas, né, onde temos opacidade, onde ele vai ser mostrado. Temos nuvens dando mais forma de suavidade ao meu objeto, assim como eu também tenho aqui, por exemplo, essa forma de tijolo. Aqui ele vai mostrar o sampler. Deixa eu pegar aqui água. Não sei se você chegou a pegar aqui. Ah, aqui, pedras. Melhor. Esse aqui é bem bacana para mostrar o relevo do objeto. Terminou de renderizar. Aqui, ó, nós temos o clássico mapa mais gigantesco, né, da combinação do designer. Então você começa trabalhando lá com um polígono, ele acaba interligando com os processos adiante e finalizando com algumas formas mais randômicas de pedra. Então, você acaba misturando blur, acaba misturando o tile generator, você replica esse polígono, você transforma ele de uma maneira que ele se torne mais aderente aos cantos, você adiciona noise. O noise, para quem não conhece também, ele está presente no Photoshop, é muito utilizado para gerar também essas deformidades. Então, você vai compilando esse blend aqui é legal que ele trabalha com cristais, quer ver? É muito bacana. Tile Generator, Levels, Splatter Circular. Então, tudo isso você vai combinando as formas para tornar
depois a aspereza, ou suavidade, ou a parte que brilha, o que não reflete, o que é opaco, o que não é opaco, de toda a sua forma. Beleza? Então o designer serve para isso. A partir daqui, você consegue levar para qualquer outro software 3D. E ele vai pegar essas qualidades do designer e vai aplicar onde você precisar. Aí tudo vai depender também de como é a leitura desse material. Então, por exemplo, na leitura do material, aqui no OpenGL, eu posso, por exemplo, aumentar a escala. Conforme eu aumento a escala dele, deixa eu só ver se ele está na saída final. Tá. Conforme aumenta a escala dele, deixa eu ver, acho que, não está no ambiente occlusion. Cadê? Mapa gigantesco. Height. Aqui. E ele ainda não está pegando. Deixa eu dar um F5. Não. Por alguma razão ele não está pegando. Ó, conforme aumenta o height, deixa eu ver. É que ele está muito pequeno, tem que aumentar um pouco mais para cá. Deixa eu aumentar para 20. Olha lá. Conforme eu aumento a forma de que ele reage ao material, ele já mostra como que vai ser a reação dele em outros motores de renderização. Então, se eu acabo diminuindo a reação desse height ou até mesmo do ambient occlusion, olha, já começa a mostrar como que vai ser a reação desse material ao render final, beleza? Então, sempre quando você acaba criando um novo material dentro do designer, sempre você trabalhar com uma escala aí de 4 a 5, que é normalmente o que os renders acabam utilizando. Beleza? A partir daqui, você pode criar um SBSR, se eu não me engano, que é o quê? Um compilado dessas informações do próprio Substance e levá-los até o 3ds Max. Então, a partir daqui, então você pode simplesmente publicar esse SBSAR file para o 3ds Max. Feito isso, a gente parte para a biblioteca de ativos do Substance, que é a última parte antes do 3ds. O que é a biblioteca de ativos? Quando você acaba adquirindo o Substance na coleção, você acaba recebendo aí 100 créditos mensais, tá? Porque essa questão de biblioteca de ativos facilita tipo, muito a vida da gente. Porque ele já traz algumas questões mais padronizadas do próprio Substance. Então, só para mostrar aqui, a gente tem uma tabela comparativa do próprio Substance, para quem quiser depois receber. Lá no final, temos aqui o processo, exatamente, 100 ativos por mês, tá? Esses 100 ativos, eles vão estar presentes dentro da página web aqui. Vou trazê-la aqui na tela. Aqui é um local, uma biblioteca de ativos da própria Adobe, onde traz todos, nossa, infinitas possibilidades aqui praticamente de materiais, de modelos, de ambientes, né, que você pode realizar aí os seus processos, tá? Então, como que funciona? Dentro dele, você vai ter ali do lado esquerdo os modelos de materiais. Então, temos desde cerâmica até amadeirado e tudo mais. Isso aqui são materiais que podem ser utilizados tanto no Designer quanto até mesmo diretamente nas próprias ferramentas da Autodesk, beleza? Quando você acaba clicando, por exemplo, em algum deles, por exemplo, nesse Cracked aqui, ó, você consegue baixar o SBSAR, como também, deixa eu ver, eu acho que eu tenho mais alguns aqui. Esse aqui é muito bacana, que são tijolos, que ele traz tanto SBSAR quanto também o próprio arquivo do designer, tá? Do Substance Designer. Então você pode abri-lo novamente e editar as especificações dele sem ter limite algum de utilização. Beleza? Então, a partir daqui, você consegue baixar já para o 3ds Max e também já utilizá-lo através do próprio 3ds. Temos também templates já prontos, temos materiais e também os ambientes, né, os environments, que são os locais onde vão estar espelhando ali, né, a iluminação e tudo mais. Beleza? Bom, para finalizar com chave de ouro, é claro, não podia faltar a aplicação do
3ds Max. Na aplicação do 3ds Max, temos aqui um fluxo de trabalho entre 3ds Max e Substance 3D, tá? O Zanak vai estar compartilhando a tela agora, então beleza. Passando a bola para o Zanak aqui. Então, depois dessa apresentação aí para o Douglas, né, realmente mostrar como ficou fácil o meu trabalho, né, eu até separei um vídeo aqui. O Douglas falou um pouquinho sobre Unwrap, né, o que que é isso, Unwrap, o que que é esse despacotamento de coisa. Só para vocês entenderem como era o trabalho dentro do 3ds Max, né, o Maya ele ainda acaba tendo um processo até mais fácil, né, mas basicamente, deixa eu dar um play aqui. Basicamente, o que que acontece? Eu tenho um modelo desse carro, né? E em cima do modelo desse carro aqui, eu vou entrar em um modificador. Vocês podem ver que é muito comum no fluxo nós até usarmos o Photoshop, né? Então, existe aqui as partes deste veículo, né? Cada um desses pedaços aqui. E normalmente, o que que acontece? O artista, a pessoa, principalmente na indústria de games, principalmente a indústria cinematográfica, né? Onde a gente quer ter um realismo muito grande dos elementos, o artista ele pega um modelo e em cima deste modelo ele começa a técnica de despacotar, vamos chamar assim, vamos chamar de unwrap, que é o nome correto. Então eu vou entrar no modificador e a partir disso é um trabalho bem manual mesmo. Então eu trago aquela imagem, né? Em cima disso agora eu vou selecionar as faces do modelo. Aqui tem algumas condições que ele até me permite fazer algo automático, só que grande parte do que a gente precisa, como um personagem, por exemplo, eu acabo precisando fazer isso manualmente. Então, basicamente aqui o que que ele fez foi dividir a minha malha, tá vendo? Ele está usando aqui algumas questões para chegar no resultado. Veja aqui que ele tá tentando, tá indo, tá testando os valores, né? Um artista já que tem uma expertise, ele já sabe um pouco mais os parâmetros, né? Então, basicamente é isso aqui. A gente ir testando e ajustando para gerar essa malha do modelo para que ela coincida com o quê? Para que ela coincida com a imagem que um artista gráfico ou com uma textura que eu encontrei na internet, por exemplo, né? Quem é da área de manufatura ou da área de arquitetura e já tentou trazer um elemento no Max, normalmente quando a gente tem um encontro de arestas aqui, normalmente os tijolos ficam numa posição na face frontal e na face lateral ele fica em outra posição, né? Não sei se vocês já tentaram, ou algum carimbo, alguma coisa assim. E é justamente por causa dessa normal, é por causa de como a superfície, o Max está entendendo isso, né? Então veja agora ó, que o artista aqui ele está começando a fazer o quê? O corte na malha conforme o projeto que ele tem. Então ele vai passando por todo o modelo, gerou aqui este corte nessa área e após isso ele vai que cortar, né? Como se eu tivesse uma tesoura, um estilete, eu corto essa área aqui, retiro ela do meu projeto. Ou seja, agora essa área, ó, perceba que ela fica exatamente como a imagem que o artista me mandou. E aí, em cima disso, vocês vão percebendo que na imagem, né, no modelo 3D, ele meio que casa, né, vai casar aqui a modelagem. Né? Então, esse que seria o trabalho de abertura de malha, né? Olha lá, agora a parte superior, né? Ela já está mais condizente com a realidade. E é isso que o Douglas trouxe, né? Que o Douglas mostrou essa facilidade. No meu caso, a mesma coisa teria que ser feito nesse peixinho, né? Eu teria que entrar dentro do Unwrap, em cima dele aqui, jogar aqui para o lado, eu geraria a malha, por exemplo, né? Isso aqui ainda é uma malha que está bem horrível de se trabalhar, não foi um modelo pensado, né? Vamos dizer assim, para um uso
digital dessa forma, porque vocês viram, não sei se eu acabei fechando o vídeo, vocês viram a diferença lá, eu tinha todas as malhas quadradas, né? Aqui eu tenho malhas triangulares, então não é um modelo legal. Apesar dele ter as silhuetas, né, das escamas, alguma coisa assim, não é o melhor uso, né? Tudo isso também depende do mercado que a gente está trabalhando. Se eu estou trabalhando no mercado uh, de mídia e entretenimento, né, de games, como eu tinha comentado, é necessário ter esse modelo por uma causa, né? Logicamente com as superfícies quadradas, mas é por causa da aplicação da área lá. No caso, né, como o Antônio comentou do Inventor, por exemplo, do Revit para arquitetura e assim por diante, para a gente não importa muito isso. No final, a gente só quer um render legal, uma imagem que eu possa usar no catálogo, que eu possa fazer uma animação do funcionamento do meu modelo, né? Porque o core, né, a entrega final desse produto é para uma apresentação, ou eu vendo máquina, ou eu vendo projeto, né? Então, a ideia é reduzir esse tempo, né, que é necessário. Então tá, vamos trazer basicamente, então, o que que acontece agora? Eu não preciso ficar fazendo toda aquela divisão, como o Douglas mostrou. Aqui para mim tem um negocinho aqui em cima, aí, é perfeito. Agora eu tenho um botãozinho que se chama Substance, por exemplo, né? E isso facilitou bastante, tanto no Max quanto no Maya. Então, a primeira coisa, eu vou pegar aquele pacote de informação que é como se fosse um zip, um RAR, né, que a gente conhece bastante, e aqui tem muita coisa aqui dentro. Então, eu vou começar com o da pedra, por exemplo. Vou trazer, eu poderia trazer vários de uma vez só, tá? Ele vai processar, e aqui a gente vê que ele já trouxe uma matriz de um modelo. Aí eu posso selecionar essa matriz e pedir, no caso aqui eu estou usando um Arnold, só que tem o V-Ray também, né? Tem alguns outros renderizadores, como o Corona, que está ganhando seu espaço no mercado também, os PBRs, tem algumas coisas aqui. No caso eu vou usar o Arnold, que é o renderizador que já faz parte do cenário Autodesk, né? Ele já acompanha a lição. Então, o que é interessante aqui? Ele já faz a interligação. Então, ele sabe que Basic Color entra em Basic Color, né? Apesar daqui ter um nome muito parecido, se eu tivesse usando, por exemplo, o Physical Material, né? Que é lá também do Art Render, por exemplo, aqui eu já começo a trabalhar. Aqui também ele tem o Basic Color, mas eu poderia configurar, né? Com o tipo de material avançado ou mais simplificado, né? Um modelo mais simples, ele vai mudando as nomenclaturas para mim. Ok. Então, Base Color, que é a nossa cor, né? Como o Douglas expôs lá, é a cor da superfície. Normal é o que nos dá, ele realmente ele modela o elemento, é uma imagem vetorizada que ele vai modelar o nosso elemento 3D, né? Roughness, que vai ser, né, com relação ao especular ao brilho, né, voltado à porosidade desse material, e o metálico, que é essa cor do peixinho, a gente quis chamar muito peixinho dourado, né? Então a gente acabou trazendo esse material metálico aí, mas ele poderia ser um material cromado, ele poderia ser qualquer tipo de material, né, que tenha essa propriedade metálica, como um alumínio e assim por diante, ou não metálico, né? Aí eu vou usar outros parâmetros daqui. Uma madeira, por exemplo, não tem esse tipo de característica, né? E aí, basicamente, no caso aqui, eu peguei as pedras primeiro, né? Eu trouxe as pedras. Então, basicamente, aqui o que eu vou fazer, eu vou dar um botão direito, eu vou selecionar todos os similares aqui e eu vou aplicar, então, o meu material, né? Então, o material agora, ele está aplicado aqui nas pedras, ó. Tá vendo? É uma imagem bem simples, né? Tem um conjunto de 3 luzes e uma câmera. Não estou usando nenhuma qualidade absurda do Max, né? É um 1280 por 720. Aqui
A parte de samples, como você pode ver, é a parte default, né? Eu costumo, até que estava comentando com o Douglas mais cedo, que a gente não precisa extrapolar os valores do Max, por exemplo, né? Muita gente me fala, eu vou colocar na melhor configuração porque eu quero ter uma imagem fotorrealística. São 3 parâmetros, pessoal, é câmera, luz e material. E agora muito mais fácil com o Substancer, com o Painter, né? Então a gente já tem materiais muito mais fácil, não precisa ficar fazendo aquela composição toda dentro do Max, né? Basicamente, aperto um F9, né? Então eu tenho um jogo de luz de 3 lados só para iluminar essa cena e veja só que aqui eu já começo a ter, eu já tenho a renderização aqui dos itens, né? A pedra já usando aquela configuração. Então eu não mexo em nada, eu basicamente coloco isso dentro do meu elemento. Eu não sei se vocês perceberam, quer ver? Veja só aqui, ó, ele já começa a ter alguns ressaltos, uma sobreposição no meu elemento. E na hora que eu mostrei para vocês as bolachinhas, nessas pedrinhas aí, vocês viram que ela era uma superfície uniforme. Então esse é o efeito do normal, né? O normal ele tem essa propriedade, essa característica de modelar o elemento 3D. Né? Vamos trazer mais um aqui. Novamente, eu vou trazer agora o peixinho, a escama dele, na verdade, né? Beleza, ele tá aqui. Deixa eu jogar isso aqui para baixo para não ficar muita coisa, para não confundir. Eu realmente costumo dizer que hoje em dia não tem como trabalhar com um monitor só, né? Então isso ficaria muito mais fácil. Você joga a tela para a esquerda ou para a direita, dependendo da posição do seu monitor aí. Você vai ter uma visão melhor, né, de toda essa estruturação. Então, seleciono, vou converter para Arnold novamente. E eu não sei se vocês se vocês lembram, né? O Douglas ele trouxe bastante conteúdo, mas eu até falei, vou guardar aqui para falar. Lembra que o Douglas estava trabalhando com o Base Color? O Base Color ele traz para mim. Lembra que ele falou de seeds, né? Random seeds. Seeds foi uma palavra que eu guardei aqui na cabeça. Os parâmetros, eles vêm, eles acompanham também dentro do 3ds Max. Então, muitas vezes, eu estou com um projeto, estou com um prazo apertado, e eu não vou mandar lá para o designer, né? Não vou mandar para a pessoa novamente ter que reformular essa textura para mim, se for coisas pequenas. Então, eu também tenho aqui os controles, né? Eu tenho os controles da minha cena, do material que eu posso muito bem brincar com isso. Pode ser. Você pode clicar e arrastar, né? E agora, se for para você aplicar num material, por exemplo, num elemento, você pode clicar e arrastar. Eu acho melhor, né, para não ter erro, eu prefiro clicar no objeto, dar um botão direito em cima do material e adicionar a seleção. Outra coisa que você pode fazer é usar o recurso do X, né? E aí você pode criar um material, por exemplo, um standard, né? Ele vai trazer aqui para você. Botão direito, você pode trazer um físico e aí você pode clicar e arrastar e ele já te dá uma lista também de elementos, tá vendo, ó? Então você pode fazer dessa forma. Aqui no caso é uma base, né? Eu trago uma base assim, ok? Não sei se eu consegui responder sua pergunta, Antônio. Boa? Beleza. Então, eu vou adicionar agora aqui no elemento, né, do peixe aqui mesmo. Então, é aquela cor azulada, né? Vou até aproximar um pouquinho para ficar mais fácil. Desculpa. Então, veja aqui que ele tem as escamas, né? Ele trouxe uma cor azulada. E aí eu posso ter o controle em alguns pontos, novamente, né?
eu posso vir aqui e mexer em alguns parâmetros para não ficar tendo que chamar toda vez o Douglas, por exemplo, para fazer uma alteração. Então, eu posso definir a escala aqui para 0,1, descer aqui. Definir a escala aqui para 8, vocês vão perceber que ele vai atualizar o meu modelo, ó. E aí ele já modifica a quantidade de escama, tá vendo? Ó? Já é escamas maiores, né? Então ele já está fazendo esse ajuste com relação ao tamanho do elemento. E lá ele pode limitar se eu vou ter esse controle com mais range ou menos range, por exemplo, né? E aí existem algumas outras questões. No caso aqui, o Douglas me limitou a 14, por exemplo. Eu não consigo escalonar mais. E aí a gente fala, puxa, tô perdido, né? Não vai dar mais para mim trabalhar. Eu queria diminuir um pouco ou rotacionar essa escama, né? Aí a gente pode trabalhar com o Unwrap, né? Eu até estava brincando um pouquinho aqui. Eu posso trazer o Unwrap, por exemplo. E aí, em cima do Unwrap aqui, vai os recursos do próprio Max, né? Deixa eu só dar voltar aqui na faixa de novo, na faixa aqui de 90. E agora eu vou fazer um escalonamento maior, por exemplo, né? Ó, ok? Então, isso facilitou bastante, pessoal. Principalmente a minha vida, né? Facilita bastante. E ainda mais se esse não for, né, o produto final, né? Eu não sou uma empresa de renderização, eu não sou uma empresa que de fato precisa trabalhar com a renderização, mas ela serve para apresentação do meu trabalho, ela serve para mim vender um projeto, né? Então, quanto mais eu encurtar o tempo, melhor é. E, nossa, eu achei fantástico o recurso de poder tirar foto de uma textura e colocar isso, né? O, o Painter, o Substance, ele tem esse recurso de pegar essa imagem e tratar, né? Muitas vezes a gente está na internet procurando, na hora que acha a imagem, é uma imagem paga, né? Aí já causa um transtorno grande, tá? Então, basicamente é um fluxo bem simples mesmo, a ideia mais é falar de Substance, né, falar de Painter, mas as duas empresas, né, Autodesk e Adobe, já tem uma parceria há bastante tempo, então é um fluxo legal aí que pode ser utilizado. Show de bola. Acho que acabou saindo até minha voz aí de fundo também. Bom, pessoal, só retornando então aqui para finalizar rapidinho. Queríamos ter realmente trazido mais coisas com mais tempo, mas eu acho que aí também sobra mais oportunidades para gerarmos mais novos webinars aí para vocês. E para finalizar, então, espero que esse webinar tenha sido muito relevante para vocês. E, como sempre, realizem ações que impactam. Então, tanto que impacte a parte de como vocês trabalham para melhor, quanto também de seus clientes, demonstrando melhores soluções, tá? Melhores renderings, que agora temos diversas opções aí para criar materiais bem bacanas, bem mais realísticos e de acordo com como eles afetam, né, a realidade. E, por fim, deixa aí o nosso contato, tá? Para quem quiser entrar em contato conosco para conhecer, Douglas, gostaria de uma cotação sobre Substance e tudo mais. E também para seguir a MapData, para ficar por dentro de mais webinars aí, que a gente também comunica direto em nossas mídias sociais. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar aí no chat, vamos deixar aí uns 5 minutinhos aberto para eventuais questões. E muito obrigado pela presença de todos. Qualquer coisa, temos aí, vocês têm aí o nosso contato, tá? Não esquece de seguir a MapData, beleza? E nos vemos nos próximos webinars que tivermos aí. Muito Muito obrigado, obrigado. pessoal. Muito obrigado, pessoal, também. Até mais. Até mais.